CBN Startups. É hora do nosso quadro CBN Startups de toda terça-feira aqui na CBN, trazendo muito conteúdo diferenciado. E quem já está por aqui é o nosso parceiro do quadro, o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia, Açaí Valley. Muito bom dia, Vitor. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, pessoal. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Melo. Ele é advogado, diretor jurídico da Associação de Inovação e Tecnologia, Açaí Valley e sócio da FMB Advocacia. Muito bom dia e bem-vindo, Paulo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, agradeço a presença de vocês dois e eu já quero fazer uma pergunta aqui, se me permite, Vitor, por gentileza. Por favor. Por isso que a gente está aqui. Vamos lá. O assunto de hoje envolve muito em relação a patentes de marca, né? E eu queria te perguntar, Paulo, o que tu sentes quando alguém diz que quer patentear uma marca, que quer patentear algo, seja uma marca, seja um produto, seja um fruto, um alimento, qualquer coisa. O que você sente a respeito desse assunto? Bom dia a todos que nos escutam. Bom, o que eu sinto? Eu acho que eu sinto que a gente tem uma grande oportunidade de fazer alguns esclarecimentos hoje, né? A propriedade intelectual, primeiramente, de maneira geral, ela está envolvida em tudo que nos cerca, né? A propriedade intelectual, assim, de uma maneira muito didática, eu posso dizer que é a proteção das criações humanas, né? Então, cada ativo de propriedade intelectual, ele tem uma razão de ser, né? Então, para a gente usar um exemplo bem didático, né, o nosso ouvinte pode imaginar, e quem nos assiste pelo YouTube também pode pegar esse exemplo, numa simples garrafinha de água mineral, né? Quando a gente tem aquele dispositivo que enrosca, que abre e fecha a garrafa, ali alguém, em algum momento da história, pensou que aquele objeto teria uma função, que seria vedar a garrafa. Então, como aquilo não existia, aquilo tem uma aplicação industrial, ali eu posso ter uma patente daquele dispositivo. Ora, aquela função ornamental que deixa a garrafa de pé pode também ter um outro ativo de propriedade intelectual, que é um desenho industrial. A marca, ela é a apresentação comercial da garrafa. É como o consumidor vai até uma prateleira, seja de um supermercado, né, ou de uma conveniência, e ele vai identificar que é aquele produto que ele quer comprar, né, daquele produtor, daquela empresa. Ora, mas podemos ir adiante, a gente pode viajar no mundo da propriedade intelectual. Aquela marca, ela foi desenvolvida por um design, talvez por um artista, então ali eu também tenho um direito autoral. Olha só que interessante. Que coisa, hein? E aí a própria embalagem, ela foi impressa em algum lugar por alguma impressora. Então ali também teve um software que, né, estava ali naquela impressora e aquele software também tem uma proteção. E aí, para ir mais além, aquela água, o líquido em si da garrafa de água mineral, ele pode ter vindo de um lugar que ficou conhecido, o nome geográfico ficou conhecido pela produção daquela água. E aí eu posso ter uma indicação geográfica, tipo a farinha de Bragança, o queijo do Marajó. Então veja que a propriedade intelectual está assim em volta de tudo que a gente, né, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, e o exemplo de uma simples garrafa de água mineral mostra que cada ativo ele tem a sua função, né? Então a propriedade intelectual ela passa girando por esse mundo. Ô, Vitor, e aonde que entra as startups nesse processo? Porque acredito que a questão da patente, ela se atrela muito com relação ao que é criado, ao que é desenvolvido ali pelas startups. É por isso que eu trouxe o Paulo aqui hoje, né? Eu lembro que eu fiz uma pós nos Estados Unidos. Aí eu lembro que tinha uma ideia na época muito boa, assim, que era, acho que era alguma coisa sobre código de barra, você podia ler o código de barra, ele trazia preço dos Sim. produtos ao redor e tal. Aí eu fui apresentar isso lá nos Estados Unidos. A primeira pergunta que o professor perguntou: você já registrou isso? Assim, não registrei isso, eu tô te contando aqui agora. E por que você tá me contando se não tá registrado, sabe? Então, lá nos Estados Unidos, o pessoal tem muito essa cultura, né, de registrar as coisas. Inclusive, tem coisa que dá pra registrar lá que não dá pra registrar aqui no Brasil. Tipo, ideia, por exemplo, eu já aprendi isso com o Paulo. E a startup, ela esquece de registrar as coisas às vezes.
E tem ouro aqui, sabe? Tem gente que desenvolve coisa pro cérebro, tem gente que desenvolve produtos naturais da Amazônia. E tem muita coisa que o cara nem sabe que dá para registrar. Então, eu acho que quem tá me ouvindo aí, quem tá ouvindo a gente hoje e teve alguma ideia, já começou a fazer alguma coisa, pense em registrar aquele negócio, porque você pode perder no futuro. E teve muita gente que já perdeu. Eu já vi ideias muito boas aqui que não dá mais para registrar, porque já foi para domínio público, já foi para um lugar que assim, todo mundo já teve acesso. E a pessoa perde o poder de registrar aquilo e aquilo vai se esvaindo, né? Alguma outra pessoa pode ter acesso àquilo e a gente perde muito. Agora, o que as startups têm vacilado com relação a esse assunto? Eu queria perguntar isso pro Paulo. Eu sei que a maioria tem vacilado com registro de marca, né? Mas eu acho que o pessoal não tem feito registro de software. Eu queria ouvir um pouco mais de ti. O que é que o pessoal te procura assim? E o pessoal já deve procurar ele É importante a gente no saber. problema. É importante a gente saber. Exatamente. Esse papel educativo do empreendedor ele é muito importante, né? Bom, o que eu posso dizer? A propriedade intelectual, ela ajuda a preservar uma reserva de mercado. Eu preciso falar também que os ativos de propriedade intelectual, eles têm um impacto econômico na empresa. Um exemplo bem simples, uma marca registrada tem valor. A gente tem muitos exemplos que uma marca pode valer mais do que todo o maquinário de uma empresa, né? Porque a marca, ela reserva, terceiros não utilizem aquela sua apresentação no mercado e também a função social de que o consumidor não se confunda na hora de consumir diretamente aquele produto ou serviço de fato. Então, assim, o que é importante para as startups? É que as suas criações, as suas invenções, a sua inovação, que tem um custo muito alto, né, para se criar, para se colocar no mercado, para ter aceitação do público, de você saber que aquele ativo ele vale tanto ou mais do que o seu computador e as suas paredes da sua empresa, né? Então, quando a gente fala assim de uma maneira muito simples, que eu brinco que é a porta de entrada da propriedade intelectual para o empreendedor, um registro de marca. Ora, você imagina, você está começando uma startup com orçamento curto, né? Às vezes, né, dependendo de um edital. Aí você vai trabalhar ali a sua expectativa de criar um significado no mercado, mas você cria a sua placa, o seu domínio, né, que você vai estar na internet, suas redes sociais, a sua identidade visual, e de repente você pode ter que parar de utilizar aquela identidade porque você não a registrou, né? Esse é um ponto. Você já teve um prejuízo ali na entrada, né, no começo da sua atividade. Aí você imagina que, além de você não ter registrado, você utilizou uma marca que não estava disponível para registro, porque ela já pertencia a alguém ou alguma empresa. E aí você vai ter que pagar uma indenização àquele proprietário daquela marca, porque você usou indevidamente aquela marca por um certo período sem autorização. Olha o prejuízo, né? Você imagina se você trabalha com um produto, né? E aí você desenvolve todo aquele produto, você acessa mercados e de repente você sofre uma ação, por exemplo, de busca e apreensão daquele produto, porque ele está copiando, falsificando, né? Usurpando uma marca que já é de alguém. Então, assim, isso serve para patente, né? Você botar no mercado um produto que já foi parte de uma invenção de alguém, né? E você ter aquele questionamento. Tem a questão das empresas que trabalham, né, com tecnologia, desenvolvimento de software também, né? Então, assim, a gente fazendo esse passeio pela propriedade intelectual, é importante que como seja faço uma analogia, uma brincadeira com uma casa, né? Se você tem a propriedade de uma casa, se alguém invade aquela casa, você vai, né, com o seu documento de comprovação, né, que você é proprietário dela e retira ou tenta combater aquele invasor, né? E isso serve para propriedade intelectual, quando a gente fala de patente, de marca, de software, desenho industrial, etc. Eu já vi muitos casos onde a cadeia inteira perde. Por exemplo, eu já vi gente que usava a roupa e não sabia, tá, que aquela roupa era uma roupa que já tinha um registro. E assim, o dono da marca viu, poxa, estão pirateando a minha roupa, por exemplo. Então, perde a fábrica, perde o influencer que usou a roupa, perde a loja que estava vendendo. Então, a cadeia inteira perde, assim, porque você não sabe. Então, às vezes, um vacilo de quem está fabricando, um vacilo de quem está desenvolvendo o negócio, acaba destruindo a cadeia inteira, sabe? Não só o dono da marca, ou então quem está usando a marca indevidamente, ou o produto indevidamente, né? Nesse caso aqui, como era roupa, acho que era o produto indevidamente. E aí você perde. E assim, as pessoas perderam mesmo, tá? Perde o canal do Instagram, o cara perde a loja dele, então ele vai ter que pagar uma indenização gigantesca. Aqueles caras malucos, né, que acha que faz uma brincadeirinha com a marca de verdade, ele bota lá a marca de verdade, ele faz a brincadeirinha. Gente, isso é muito sério, sabe? É muito sério mesmo. E eu trouxe o Paulo aqui justamente porque a gente está num período de COP30, vai ter muita exposição.
Então tem muita marca aí que tá mal registrada e tem uns nomes legais que alguém pode roubar, ou então, às vezes você tá usando de fato a marca que alguém já registrou. Então acho que é legal a pessoa que tá ouvindo aqui a gente olhar para dentro de si, né. A gente tem vídeos no Açaí Vale mesmo, tem vídeo no canal no YouTube, que a gente ensina um pouco de como buscar, e assim, acho que você pode pegar um apoio de um advogado, pegar um apoio de alguém que entende disso, para poder olhar para si e ver se está preparado para uma COP30. E é importante, acima de tudo, creio que, de uma maneira geral, é proteger a sua marca, né? Proteger no sentido de você registrar ela, patentear ela e não correr o risco de você perder a marca para um outro registro, para uma outra situação que pode acontecer. Porque o risco de você ter ali, não vou dizer que a patente roubada, até porque não existe o registro, então não se configura um roubo, mas de você perder a oportunidade de patentear um produto que ali naquele momento é um produto seu, é muito grande, né. Sim, sim. Eu o Paulo pode contar melhor, né, Paulo? O Paulo tem algumas histórias até de domínio, assim, sabe? Eu ia até perguntar sobre isso, né, porque quando a gente fala a gente especifica muito em bioeconomia, claro, mas isso se aplica em qualquer área, né, com relação ao domínio, né, o quanto que é importante você ter o domínio, o risco de você não ter o domínio e o que pode acontecer caso esse domínio passe a ser usado por um terceiro. Quando a gente fala de marca, ela estende as suas proteções, né, a outras atividades, a outras questões. A gente já teve casos, né, emblemáticos de, por exemplo, você ter ali um domínio que você vai colocar um site no ar e aquele domínio está disponível para registro, e a pessoa vai de boa fé, acha interessante, compra um domínio, né, de uma empresa famosa, só que ele vai colocar aquele domínio no ar e aquele domínio copia uma marca que já existe, né. Então isso causa ali uma situação que pode envolver, por exemplo, uma concorrência desleal, né. Por mais que o domínio esteja disponível, mas ali tem uma marca atrelada a ele e aí isso causa um conflito. O que é importante a gente entender, dentro da área da propriedade intelectual, é que o empreendedor, ele sempre, né, tem que utilizar, né, desses ativos de boa fé, mas o que é importante também que tem o resguardo de quem tem a proteção oficialmente, né. Então isso é um divisor de águas. A gente tem um caso interessante, né, tem vários casos, né, mas eu vou contar um caso, nacional e localmente a gente tem vários também. Até time de futebol, né? Tem vários. Mas tem um muito interessante que às vezes que é justamente para alertar a startup e o pequeno empreendedor. Teve um caso que ficou famoso agora há algum tempo, há pouquíssimo tempo, de um salão de beleza ali numa região, periférica de Brasília, e ele se chamava Ferrari. Posso falar esse nome, né, porque eu não vou ter problema com patrocínios, é uma empresa, né, nacionalmente, está na Fórmula 1. E aí o que que acontece? Esse salão, de boa fé, acredito eu, utilizava na sua placa o nome Ferrari. E a Ferrari, a escuderia, a empresa italiana, foi e notificou este salão, que era bastante humilde, para que ele tirasse aquela marca. Mas por que a grande empresa, a grande indústria automobilística foi até aquele salão? Porque ela tem propriedade. Vocês imaginam se cada empresa, em cada esquina, em cada lugar do mundo, resolvesse utilizar aquela marca da qual ela tem propriedade. Aquela marca ia diluir, aquela marca ia perder valor. Então, faz parte da política ir atrás, seja de um grande copiador, seja de um pequeno. E aí o que que aconteceu? Eles chegaram propondo logo um acordo. Era, salvo engano, R$ 10.000 só para tirar a placa. No outro dia, o empreendedor, né, já tinha apagado a letra F, a letra I, colocado uma placa na frente. Olha, semana que vem, novo logotipo, desesperado, né? Depois, enfim, deve ter acontecido ali alguma coisa, que eu já fui atrás de notícia disso aí, não tive mais, mas foi um caso de repercussão que serve de alerta. A pessoa, com certeza, nunca ia imaginar que a Ferrari ia bater a sua porta, né, por ela estar utilizando ali, de repente até por uma homenagem, né? Mas quando a gente fala de propriedade, né, a gente tem um limite, né, e um limite atrelado a um respeito e atrelado a valores. Ali tem uma questão econômica, social, né, e aí quem tem a propriedade, quem é dono de fato, tem que tomar conta, né, do seu patrimônio. Conversamos com o Paulo Mello, advogado, diretor jurídico da Associação de Inovação e Tecnologia, Açaí Valley, e sócio da FMB Advocacia, que foi trazido para cá pelo Vitor Alves, que é o presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, dentro aqui do quadro CBN Startups. Obrigado, meus amigos.
Obrigado, pessoal. Queria dar um recado. Hoje, Por favor. meio-dia, vai ter o almoço do Conjovem. Eu vou estar falando de inteligência artificial lá junto com o Heleno, que é o presidente Ótimo. da associação. Então, quem quiser ir, é de graça, é só se inscrever. Procura o link lá na nossa Evale, procura o link no Conjovem. E a gente pode bater um papo por lá ao vivo. Programação Obrigado, muito Paulo. legal. Obrigado, Ronaldo. Bom Eu dia. que agradeço. Muito legal a programação. Importante aí a oportunidade. Obrigado mais uma vez a vocês. 9